sintiendo dolor. Por eso voy de cacería. Está começando mais um Engante, o programa aí que é a junção do Latinizados, do Futebol Além da Fronteira, do LMA, e hoje temos um integrante de cada projeto, né? Eu sou o Gabriel Ferreira, hoje apresentando o programa. Tem o Tafarel Nunes também e tem o Lucas Alecrim, dois mestres aí dos comentários que vão participar do Engante de hoje. E vou já dar o boa noite, né, para os dois. Tafarel, seja muito bem-vindo a mais um Engante. Menos, Gabriel, menos. Bom, a gente está tentando, né, mas vamos lá. Bom, é isso aí, boa noite para você, Gabriel, para você, Lucas, para todo mundo ligado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Que a gente não sabe que horas que o pessoal está acompanhando. Mas é isso, vamos falar bastante aí sobre esse pré-olímpico, né? Que promete ser bastante interessante aí, uma seleção brasileira chegando forte, outras seleções que já apareceram, já jogaram, então vamos falar bastante sobre esse tema aí. Sim. Também dar o boa noite é que estamos gravando na noite de segunda-feira, dia 22 de janeiro, né? Então, boa noite também a Lucas Alecrim, seja bem-vindo ao Engante. Muito obrigado aí, pessoal, novamente. Satisfação enorme estar envolvido nesse projeto. É tanto assunto que a gente realmente dá uma rotatividade aqui nas nossas pautas, né? Porque senão vão ser programas diários. Né? Uma boa noite, Gabriel, Tafarel, obrigado novamente. Um abraço para o Mário, o Felipe, que não estão aqui hoje com a gente, não é isso? Perdão se eu esqueci alguém, mas com certeza estão olhando a gente, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, aqui dentro do nosso programa. Vamos embora que tem muita coisa aqui para a gente falar, dar uma passada aqui na rodada, e pré-olímpico aqui, que todo mundo sempre tem um interesse para saber dessas novidades que a gente pode trazer hoje. Pode tocar aí, Gabriel. Beleza, então a gente já vai começar então com o giro da rodada, os resultados dos campeonatos latino-americanos, dos que estão rolando, né? Porque tem alguns que não começaram ainda, tem alguns ainda que estão em pré-temporada. O Brasil é diferente, tem estaduais, né? Então o Brasil é um negócio à parte. Então vamos começar aí com os resultados da rodada. Vou começar pela primeira rodada do Campeonato Colombiano, que começou na sexta-feira. O atual campeão Junior Barranquilla venceu o Atlético Bucaramanga em casa por 2-0. Aliás, vocês viram a nova camisa do Junior Barranquilla, né, que eu mandei no grupo. Ficou bonita a camisa. Depois fica ruim, né, porque eles enchem de patrocínio e já perde o encanto, mas a camisa limpa ficou bonita. Seguindo os resultados, Patriota 0, Jaguares de Córdoba 1, Once Caldas 2, Boyacá Chicó 1, América de Cali perdeu em casa por Rio Negro Águilas por 1-0, o Deportivo Pereira, que o palmeirense conhece, empatou em 2-2 com o Deportivo Cali, o Tolima tomou de 2-1 do Fortaleza em casa, não é o Fortaleza brasileiro, é o Fortaleza colombiano. O Milionários meteu 5-0 no Independiente Medellín, que estreia do Milionários, no El Campín. E o Atlético Nacional bateu o Alianza Petroleira por 3-1. Hoje, nesse momento que estamos gravando, estão acontecendo 2 jogos. La Equidad em Envigado e Deportivo Pasto e Santa Fé vão fechar a rodada. Então, destaque aí para o Milionários, que bateu o Independiente Medellín, que é um time forte, goleando por 5-0. Campeonato Paraguaio. Tafarel quer falar os resultados ou eu falo e você vai comentando? O que você prefere? Pode ir falando, então. Eu estou aqui acompanhando também, mas pode falar. Agora, talvez eu vou demorar um pouquinho na hora que eu for falar do mexicano, porque eu tenho que pular de tela aqui, mas pode ir falando, tranquilo. O Sportivo Ameliano bateu o Nacional em casa por 1-0. O Sportivo Luquenho bateu o 2 de Maio em casa por 2-0. O Cerro Porteño venceu o Sportivo Trinidense por 3-1. O Olímpia empatou em casa com o Sol de América 1-1. O General Caballero venceu por 2-1 o Taquari, que tem o comando brasileiro, né, do Vinícius Eutrópio. E o Guarani empatou em casa 1-1 com o Libertad. Inclusive teve um golaço, né, nesse jogo do Guarani com o Libertad. Só o que a gente tinha gravado e eu pulei, eu faço questão de falar de novo, que o Sportivo Luquinho, o mascote é um porco, e como você falou, o Lucas Barrios está por lá.
Pode falar, Tafarel. Inclusive, o Lucas Barrios perdeu um pênalti, né? Que era para ter sido maior a vitória lá. Mas, voltando ao assunto, né, do futebol paraguaio em si, o campeonato tá bem interessante agora nesse comecinho, né? Primeira rodada ainda. O Sportivo Ameliano já vem fazendo uma boa trajetória. Na temporada passada já foi campeão da Copa Paraguai, então já é uma equipe que realmente vem mostrando qualidade. Eu não me lembro agora se chegou a ser campeão da Supercopa. É bom até dar uma pesquisada aí. Vou dar uma pesquisada aqui para colocar o complemento, para não falar Não, uma bobagem. pode ir falando que eu pesquiso. Isso, beleza, então. E aí você tem também o Olímpia, né? O Olímpia decepcionando, empatando em casa contra o Sol de América, recém-promovido de novo para a primeira divisão, caiu e voltou no ano seguinte. Você tem aí o Sportivo Luquenho fazendo um bom campeonato, né? Já de início, vencendo o 2 de Maio, que é daqui da região de onde eu moro, né? Que eu moro próximo a Bela Vista Norte, e Bela Vista Norte fica próximo a Pedro Juan Cabaleiro, que é a sede do 2 de Maio, né? A cidade do 2 de Maio. Então, um time que subiu recentemente, já sofreu 2 gols logo de cara, com 4 e 8 minutos, perdeu o jogo por 2-0, poderia ter sido uma goleada maior, pelo que a gente viu aí, com o Lucas Barrios perdendo pênalti também. General Cabaleiro também teve um golaço, você falou do golaço que aconteceu no jogo do Guarani, no General Cabaleiro também teve um golaço muito bonito do Sanguina. E Cerro Porteño, o grande destaque do confronto aí é o Iturbe também, o Iturbe e o Cecílio Domingues que já jogou no MLS, já jogou na Liga MX também, jogando pelo Santos Laguna recentemente, voltou para o Paraguai, voltou para o Cerro e vem fazendo bom trabalho. O Iturbe me parece que voltou bem, depois de bastante tempo, né, passou pela Europa, bastante clubes, voltou para o futebol brasileiro, jogando no Grêmio na última temporada, não conseguiu se destacar, voltou agora para casa, né, onde ele surgiu para o futebol e parece, né, pelo menos esse início que ele vai bem. Foi bem nos amistosos que ele fez na Colômbia, agora voltou para esse confronto na estreia do campeonato, fez um gol e também ajudou bastante, né, mostrando qualidade técnica, velocidade para o time do Cerro Porteño, e parece que a tônica do Cerro Porteño nessa temporada vai ser isso, explorar a velocidade e explorar um contra um aí com Iturbe e também com o Cecílio Domingues, principalmente, que voltou a praticar um bom futebol. E fechando a rodada, né, Guarani e Libertad, o Libertad, que foi campeão de tudo no ano passado, estreou aí com um empate, conseguiu um empate no finalzinho, né, tomou aquele golaço que você falou, e faltando 5 minutos, para já ir para os acréscimos ali, saiu o pênalti lá e conseguiu o empate, garantindo pelo menos um ponto, né? Vamos ver aí como que vai se sair o time do Libertad esse ano, mas eu acredito que ainda é o grande favorito aí da competição. Beleza. Antes de passar para o Lucas falar qualquer coisa que ele queira falar sobre o Campeonato Paraguaio, o Sportivo Ameliano venceu a Supercopa do Paraguai em 2022, você tinha perguntado. Bateu o Libertad por 1-0, a Supercopa de 23, o Libertad foi campeão sem jogar, porque ele ganhou tudo, né? Então não precisou jogar a Supercopa. Lucas Alecrim, o Lucas Alecrim, algum comentário rápido sobre o Campeonato Paraguaio? Posso passar para o mexicano? Não, vamos lá. É só para ratificar as palavras do Tafarel, como ele bem falou, a gente sente a necessidade do futebol paraguaio voltar ao cenário internacional, né? Iniciando aqui pela América do Sul. A gente ainda sente um pouco de falta desse engajamento dos times paraguaios na fronte ao resto das equipes do continente. A gente sente falta, o futebol paraguaio tem passado aí por algumas turbulências dentro de sua gerência, dentro de suas gestões, que isso está refletindo no campo. Eu gosto muito de ver o Cerro Porteño jogar, o Libertad, o Olímpia voltar a jogar do jeito que a gente costumava ver, principalmente contra times brasileiros. Então, isso aí que o Tafarel está falando, é importante que esse campeonato também deixar bem claro para o pessoal de casa que é um campeonato que ainda tem abertura e clausura, a abertura e o fechamento do campeonato. O Tafarel pode retificar aí também qualquer coisa, que seria como se fosse uma primeira e a segunda fase, turno e retorno.
Mas é importante a gente ficar ligado nesse campeonato. Você pode acompanhar aqui junto com a gente, no Latinizados, também no Futebol da Fronteira, e agora aqui no Enganche, né, com a gente. Então é importante, pessoal, esse campeonato ele voltar a ter sua característica própria para que ela se reflita junto ao continente. Tá? Mas eu acredito que pelos primeiros jogos que a gente viu aí, que o Tafarel passou para a gente, eu acho que a gente vai ver um campeonato um pouco mais equilibrado e competitivo que possa refletir na Sul-Americana e dentro da Libertadores. Beleza, então para não perder tempo, já vou para o campeonato mexicano. Eu vou falar os resultados e aí você fala no fim igual, beleza? Fechou, então. O Puebla perdeu em casa por 2, lembrando que essa já é a segunda rodada, né? O Puebla perdeu em casa por 2-1 para o Necaxa. O Juárez empatou em 0-0 com o Cruz Azul em casa. O América, treinado pelo André Jardine, bateu o Querétaro por 2-0, é o atual campeão. O Tigres bateu o Chivas Guadalajara por 1-0 em casa. O Atlético São Luís, que também tem comando brasileiro, bateu o Pumas por 3-1. O Toluca venceu o Mazatlán em casa por 4-1, com um gol do Thiago Volpe, né, nos acréscimos. O Atlas empatou com o Tijuana em 0-0 e o Santos Laguna perdeu em casa para o Monterrey por 2-0. Pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver, tem 2 jogos faltando, né? Quer passar a informação? Na verdade, é um jogo faltando. Um jogo. Falta Pachuca e León, se eu não me engano. León. Pachuca e León já em fevereiro. Isso. E Bom, aí é uma curiosidade. Pachuca e León pode ter estreia do Guardado ou não? Olha, não tenho essa informação, mas eu acredito que sim, né? Detalhe que os dois são do mesmo presidente, né? O mesmo dono. Pachuca e León. Seria Pai e mais filho. emblemático se ele estreasse contra o Atlas, né? Aí seria... Aí seria interessante esse duelo. Pode falar, Agora, pode seguir. falando sobre os resultados, né? Sobre os resultados em si, nós temos aqui o Necaxa, né, que está me surpreendendo, até pelo menos por enquanto, né? Conseguiu a segunda vitória consecutiva, vencendo e está na ponta agora da tabela. Tá certo que não foram resultados daquele que você fala, nossa, conseguiu um grande resultado, mas pelo menos está conseguindo pontuar, isso é importante. O Atlético de São Luís, novamente, vem fazendo uma boa campanha. Como eu disse anteriormente, ele já fez uma boa campanha na época com o Jardine, né? Aí o Jardine saiu, foi para o América justamente pela campanha excelente que ele fez, deixou no lugar dele o Gustavo Leal. O Gustavo Leal conseguiu avançar também na temporada passada e agora, já numa estreia interessante, 2 jogos, 2 vitórias também do Atlético de São Luís. O Cruz Azul segue um mau momento, empatou em 0-0 com o Juárez, não vem atravessando um bom momento em vários aspectos. O Cruz Azul vem numa situação realmente lamentável. O Toluca estreou com um empate, né? E agora conseguiu uma vitória interessante sobre o Mazatlán de virada por 4-1. Como você falou, o Thiago Volpe fez o gol no finalzinho. 2 gols do Jean Menezes também. Se eu não me engano, chileno o Jean Menezes. Eu tenho até que... Depois você dá uma olhada aí, mas acho que é chileno ele. O América venceu o Querétaro por 2-0. O América, o amplo favorito, né, no campeonato mexicano, novamente. André Jardine indo para o seu possível segundo título consecutivo ainda. O América que já não ganhava desde 2018. É bom até pesquisar isso também, porque às vezes eu estou falando, mas nem lembro se a data é essa mesmo. O Atlas empatando com o Tijuana também, as duas equipes seguem sem pontuar, aliás, pontuaram agora, né, mas segue sem vitória no campeonato até agora. Tigres, novamente mostrando força, vencendo o Guadalajara ainda sem vitória no campeonato. O Guadalajara que hoje é comandado pelo Fernando Gago, né, e já está sendo contestado, inclusive, porque lá no México é assim, se você dirige o Chivas ou dirige o América e você não ganha, a coisa complica para o teu lado, né. Tanto é que, para você ter uma noção, o André Jardine, no jogo passado, ele já tinha sido contestado, porque ele botou um time B para jogar contra o Tijuana. A sorte dele é que ele ganhou o jogo. Se ele não ganhasse o jogo ali, a coisa ia complicar para o lado dele. Ele ganhou o jogo e aí acabou escapando dessa situação, né? Mas é isso. E ontem, o jogo que fechou a rodada também, o Santos Laguna
perdeu em casa para o Monterrey. Monterrey também na cola do América, com 2 vitórias, 2-0 nos 2 jogos. E o lado triste dessa situação do jogo do Santos Laguna foi que uma torcedora do Monterrey acabou sendo atropelada, né, na saída, acho que do estádio, na chegada, não sei exatamente do que aconteceu, mas isso aí foi um fato lamentável que aconteceu, né? Mas é essas coisas que acontecem, infelizmente, ainda na nossa América Latina, né? Questão de não só na América Latina, mas aqui a gente vê com mais frequência, né, coisas acontecer com o torcedor que vai para o estádio tentar ver o seu time do coração e acontece alguma coisa no meio do caminho. Mas, infelizmente, são coisas que a gente se acostumou a ver, mesmo não gostando de ver, né? Mesmo não querendo que aconteça. Para completar o que você tinha falado, o Jean Menezes é mesmo chileno, jogador do Toluca aí de 30 anos. E já passando a bola para o Lucas Alecrim, também é bom lembrar que a Liga MX não tem rebaixamento, né? Isso deve fazer diferença aí no planejamento dos clubes, do tempo que o clube pode ter também para se reformular, enfim. Lucas, o que você me diz aí dessa segunda rodada do Campeonato Mexicano? Bom, cara, eu consigo ver um certo equilíbrio nessas 2 primeiras rodadas, né? Tanto que você vê que tem 5 times já com 100% de aproveitamento. E são times clássicos, perdão, que a gente costuma ver geralmente no final do ano, né, disputando o Mundial de Clubes. Né? A gente fala aí do América faz um tempo, né, como o Tafarel Bife falou aí, mas o Monterrey, o Atlético San Luís não tanto. O Necaxa a gente vê muito significativo ali na CONCACAF, né, nos torneios continentais da CONCACAF. E o Tigres nem se fala, né, do francês Gignac, né, inclusive que jogou a Olimpíada passada. E aí vem os outros times que a gente também está acostumado a ver, só para a gente corroborar aí com o nosso assunto, para quem gosta desse futebol mexicano, acho que a gente até falou em outros momentos, né, Tafa? Tem uma série muito interessante sobre o Chivas Guadalajara, que, se eu não me engano, é na Amazon Prime. Amazon Prime. Que é bem interessante, né? Bem interessante você assistir, porque você entende um pouco do clube, da política do clube, né? O Chivas que contrata, Tafarel me corrige aí, mas apenas jogadores mexicanos, né? Só joga realmente quem é do território. Sim. E aí é uma tradição familiar Só que tem lá. Pode falar, Tafa. Isso aí está previsto em regulamento, só que nos últimos anos tem até tido brechas. Por exemplo, teve o Santiago Ormeño, que foi contratado, que ele joga pela seleção peruana, só que eu acho que ele tem familiar mexicano. E agora, mais recentemente, o Cade Cowell também foi contratado, inclusive teve muita reclamação lá no México, né? Justamente por causa disso. E até na apresentação deles, o pessoal do Chivas brincou com esse fato, né? Falando que tem mexicano que fala de vários, vamos colocar aqui, várias variantes linguísticas que tem lá no México, e tem um mexicano que fala inglês, né, que é o Cade Cowell, que na verdade ele não é mexicano, ele é nascido nos Estados Unidos, só que a mãe dele parece que é mexicana, acho que é a mãe, não lembro se é a mãe ou o pai, mas acho que é a mãe, até coloquei na minha notícia, no texto que eu fiz recentemente para o Futebol Além da Fronteira, e ele tem o passaporte mexicano, mas só por isso que ele foi contratado. Mas existe sim essa política de só contratar mexicano. E o América é o oposto, né? O América é o maior rival, é o oposto, contrata estrangeiro a rodo, e aí fica esse impasse. O maior clássico é os dois, né? Sim, dá para fazer uma analogia com o Atlético Bilbao, né, que tem essa questão na Espanha, mas também abriu brecha para jogadores bascos que são dependentes. Que tem essa política também, né? Sim. Até porque hoje em dia não faz muito sentido, né, você seguir com essa prática. Mas aí a gente tem que ver como é que também é o estatuto deles, né? Com certeza eles devem estar lá pensando, poxa, como é que a gente consegue quebrar um estatuto que foi criado há 100 anos atrás, e é mais ou menos o que a gente vive aqui na nossa realidade. Né? Muita gente quer fazer novas coisas, novas ações, e não pode porque está preso, não só no futebol, mas a gente vê aí, né? No nosso Brasil, grande Brasil, o quanto o pessoal está tentando mexer em algumas atividades, e aí você fica preso a determinados documentos.
né? E aí reflete Mas também só um ver a pouco no futebol. dificuldade de abrir uma SAF, né? Sim, sim, exatamente. Não só abrir, mas manter, né? Abrir e manter respeitando, né, as raízes do clube, né? Agora, só um adendo também, eu fiquei preocupado olhando aqui a tabela um pouco mais a fundo, é com o rendimento do Lyon, né? O Lyon que veio disputar aí a Liga Mundial de Clubes, não foi um desempenho bom para quem assistiu aquele jogo contra o Urawa Reds. Eu não gostei do desempenho do Lyon, o time japonês foi um pouco mais incisivo na situação e parece que esse desempenho reflete um pouco no Lyon nessas 2 primeiras rodadas. Vamos ver se com a chegada do Guardado o time dá uma respirada, tem outros ares, né, que chega aí, mas eu fiquei só olhando aqui a tabela, eu fiquei um pouquinho preocupado com esse desempenho do Leão. Sim, o Leão que Teve troca trocou de de técnico técnico nesse também. período também. É, Isso aí falamos tá fazendo junto. diferença. Quem É, que é que assumiu agora falar nisso? É o Paiva? Ou não? Bava. O Paiva tá no Bava. Toluca. Acho que o É, Paiva foi pro Toluca, né? não, Jorge Rodrigo Bava. Ele Acho que é era um dos goleiro, mexicanos. ele era goleiro e agora está treinando o Leão. Ele era técnico do Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai que tem disputado o título no Uruguai, né? Várias vezes com o Peñarol. Então foi uma tentativa aí do Leão de mudar um pouco o ambiente depois que demitiu o atual técnico do Cruzeiro. Que inclusive levou jogador do México para lá, né? O Dineno saiu da Liga MX e foi pro Cruzeiro. Vamos pro pré-olímpico. Vamos começar com Argentina 1, Paraguai 1. Deixa eu só ver aqui. Argentina 1, Paraguai 1. O gol do Paraguai feito pelo Diego Gomes de pênalti aos 67 e o Luciano Gondom empatou aos 90 já no finalzinho. Para variar, a Argentina do Mascherano sofrendo, né? A gente viu no Sul-Americano Sub-20, agora viu no Mundial Sub-20 que a Argentina classificou sem ter classificado, né? Porque do nada foi para lá o Mundial. Também não foi bem no Mundial. E agora no pré-olímpico começa empatando com o Paraguai. Eu já vou falar a minha parte, vou deixar essa parte do Mascherano para vocês. Citar duas coisas. A Argentina tem alguns nomes interessantes. Tem o Barco, que jogou de lateral esquerdo, né? Tem o Almada, que é o único campeão do mundo no pré-olímpico, né? Ele estava no time campeão mundial de 2022 da Argentina. Ele foi convocado no lugar do Nico Gonzalez, que se machucou, né? Da Fiorentina. E a defesa da Argentina, desde o Sul-Americano Sub-20, né? Ela me parece muito desatenta, tem alguns erros muito claros, assim, desse time argentino de base já ao longo dos últimos anos. 1-1, Paraguai e Argentina. Tafarel, rápido relato aí sobre esse jogo que você achou do resultado e também um pouquinho do Paraguai, né? Tem que ter esperança na base, porque o profissional está sendo um problema. Realmente, a seleção paraguaia principal não tem inspirado nem um pouco de tranquilidade no torcedor, né? Você olha, por exemplo, quando você compara, né? Você coloca, pô, Gustavo Gomes, você tem ali o Júnior Alonso, você tem o Balbuena que estavam jogando juntos ali, e o time não engrena, né? Não consegue se defender, nem parece aquele Paraguai que a gente viu em outras épocas. Agora, falando nas categorias de base, eu acho que a seleção paraguaia teve um resultado positivo. Só não foi melhor porque acabou tomando gol no final, mas segurar a Argentina, olhando o talento que o futebol argentino tem, se você para comparar, por exemplo, o nível, o valor de mercado de cada jogador aí da Argentina, a gente está falando aqui, ó, você falou agora da defesa da Argentina, que não inspira muita confiança. O Valentini foi titular na final da Libertadores pelo Boca Juniors contra o Fluminense. Então, um jogador que já está sendo experimentado, já tem sondagens dele para o futebol europeu. Então, jogadores experientes. Você falou do Barco também. O Barco, um baita jogador, também acabou de ser negociado com o Brighton também. Já foi até anunciado, inclusive. Você tem o Juan Esforça. Juan Esforça acho que veio para o Brasil, não foi?
agora há pouco? Não, o Vasco queria, mas não conseguiu. Do News Old Ah, não Boys. chegou? Achei que tinha É. acertado. E aí você tem o Thiago Almada, que você falou também aí, grande jogador também, excelente passagem dele na MLS, jogando pelo Atlanta United. Então, realmente, a Argentina veio muito forte, só que o Paraguai soube se defender. Eu acho esse time do Paraguai, sendo bem sincero para você, assim, um time interessante. Eu acho um plantel bom. O Marcos Gomes mesmo, que você, aliás, o Diego Gomes, né? Diego Gomes, um companheiro do Lionel Messi também lá no Inter Miami. É um jogador de bastante qualidade. No Libertad já tinha demonstrado talento nessa época. Já era um jogador importante para aquele time. Também você tem o Enzo Gonçalves saindo do banco, né? Ontem eu até estranhei, achei que ele ia ser titular, acabou não jogando. Faltou o Enciso também, né? Que faz diferença nesse time aí do Paraguai. Aí você vê, você tem um pouco mais de esperança quando você vê jogadores desse tipo começar a aparecer. Só que o resultado poderia, como eu disse, ser melhor. O resultado de 1-0 foi surpreendente, né? Porque primeiro você imagina que a Argentina vai vencer o jogo, o Paraguai sai na frente e na reta final ainda conseguiu sofrer o gol. Você estava falando sobre o Mascherano, e ontem a gente estava falando bastante sobre isso, né? Dentro do nosso grupo lá. E na minha visão eu enxergo assim, o fato, por exemplo, do Diablito Echeverri não ter jogado, né, de cara. Mas eu tenho a impressão, não sei se vocês enxergam da mesma maneira, que o treinador normalmente, quando ele está, até falei isso no grupo, né, eu não vejo que a maioria desses treinadores são realmente talhado para jogar, para trabalhar com categoria de base. A maioria dos técnicos que eu vejo em categorias de base são treinadores, são ex-jogadores de futebol, que às vezes jogaram na seleção e que são colocados lá para assumir um cargo que eu não sei se eles têm capacidade para isso. E aqui eu não quero desmerecer o profissional, mas eu falo que eu entendo que categoria de base é diferente de você trabalhar num clube profissional, porque ali você está tratando de educação, você está ensinando o jogador, você está desenvolvendo um atleta, então você precisa ter um pouco além do conhecimento técnico e tático, né? Você tem que ter até um conhecimento psicológico, talvez, aí dentro dessa questão. E aí, falando sobre o tema, eu imagino que o fato do Diablito Echeverri não ter sido titular é porque eu vejo que muitas vezes esses treinadores, eles optam por colocar um time talvez mais experiente. A gente está falando de um grande jogador, sim, só que ele é jovem, ele é muito novo ainda, né? Acabou de completar 18 anos, e aí você tem o Thiago Almada, por exemplo, que jogou Copa do Mundo. Você vai colocar quem como titular? Então tem que pesar esse lado também, né? Quando você vai analisar essas questões. E outra, vocês acham que o fato do Echeverri estar no banco fez total diferença para a Argentina não ter jogado? Ou vai além disso? Como você falou, a própria defesa da Argentina não inspirou tanta confiança assim, né? Então, se a defesa não inspirou confiança, é porque o time completo não estava bem, não era só uma peça que estava faltando, talvez, ali. E o Paraguai colocou um treinador que tinha levado o Paraguai para a maior conquista do Paraguai em Olimpíadas lá atrás, se eu não me engano foi em 2011, até dar uma pesquisada, se não for você corta depois, mas acho que é isso. 2004, não é? Não lembro exatamente que ano. 2004 é que o Paraguai chega na final e perde para a Argentina. Ganha a prata. Então foi isso. Foi isso. Então foi buscar um treinador já experiente que já tinha feito um bom trabalho lá na época. E do outro lado você tem o Mascherano, que eu não sei qual é a qualificação técnica dele para trabalhar com categorias de base. Então, Tafa, só para completar aí, o Mascherano estava nesse plantel 2004 aí, tá? Como jogador e abaixo dos 23 anos. O Mascherano já estava lá fazendo parte desse elenco olímpico. E já que vocês fizeram o adendo, outro adendo é que esse Paraguai eliminou o Brasil, que todo mundo considerava o melhor time sub-23 do mundo, na época. E o Brasil nem vai para a Olimpíada perdendo para esse Paraguai, que foi medalha de prata. Pode continuar agora. Adendos históricos, mas pode continuar. Então, acho que o ponto é esse. Eu acho que o Paraguai ele consegue um bom resultado, né? Pensando na visão do Paraguai, é um bom resultado.
mas poderia ter sido melhor se tivesse conseguido, talvez, ter um pouco mais de tranquilidade, segurar um pouco mais o jogo, não precisar ir tanto para o lado físico, porque eu vejo que o Paraguai teve uns momentos ali que foi um pouco físico demais, exagerou um pouquinho, isso aí acaba atrapalhando um pouco a equipe, mas o resultado foi positivo. E para a Argentina, complicou um pouquinho mais a situação, mas eu acho que passa, assim, com uma relativa tranquilidade. Próximo jogo, Chile 0, Peru 1. Seleção chilena que... Na verdade, as duas seleções, né? Seleção peruana vive um momento ruim também. A chilena que teve sua geração de ouro, a melhor geração da história recente, ganhou Copa América 15 e 16, não tem conseguido se renovar, tem tido muitos problemas também. Teve o técnico demitido na principal faz pouco tempo. Mas desse jogo específico, o Chile jogou melhor que o Peru. Para quem assistiu o jogo, o Chile atacou muito mais, teve muito mais chances, perdeu muitos gols. O goleiro do Peru, Diego Romero, foi o destaque, jogador do Universitário de 22 anos. Mas o Peru, em uma escapada no segundo tempo, conseguiu o gol. Deixa eu ver até o nome de quem fez o gol, porque eu acho justo falar, né? O gol foi marcado pelo Francesco Flores, aos 67 minutos. 1-0 Peru, que consegue um grande resultado, apesar de não ter jogado tão bem. Lucas, como você avalia, não sei se você chegou a ver os melhores momentos, assistiu o jogo, mas como você avalia aí essa vitória do Peru sobre o Chile mesmo, não tendo jogado tão bem durante a partida? Então, como você bem falou aí, né? Os números, eles são contra o que foi o resultado, mas isso é o que traz o futebol. Né? O futebol disso tem esse tempero em vários jogos, em várias competições. O Chile foi dominante totalmente no jogo, se você olhar pelos números, enfim, em qualquer site aí que você for atrás, mas é interessante a gente falar que o Peru ainda teve um jogador expulso, né? O Leon Top, que ele foi expulso mais ou menos aos 87, já no finalzinho do jogo, né? O Peru teve esse desfalque ao decorrer do jogo, mas sendo mais preciso no final, e o Leon Top, que ele joga ali pela ala esquerda, né? Não vou dizer que ele é um lateral, mas ele joga ali pela ala esquerda. Mas eu gostei muito do comportamento defensivo do Peru. Né? Como você bem falou, o Romero, ele foi muito preciso, muito feliz nas vezes que ele foi acionado, mas a gente também tem que dar felicitações também para o trio de zaga que o Peru armou, né? Com Beltrán, Noriega e Vidalhon. Né? O Noriega, que é o zagueiro mais central, eu senti um pouco que eu vi, eu senti muita firmeza e segurança nos botes que ele dava, né? Eric Noriega. Inclusive, que eu estou vendo aqui agora, ele nasceu no Japão. Ele nasceu no Japão, mas ele deve ser naturalizado peruano. Mas o pouco que eu vi, Gabriel e Tafarel, seria mais um pouco disso, né? Muita ação do Chile, mas pouca efetividade em fazer o gol. Tanto que o placar está aí. Já o Peru, a oportunidade que teve, soube aproveitar. Então eu vejo mais ou menos isso aí. Esse primeiro jogo foram 3 pontos muito importantes para o Peru. Acho que é uma galgada muito significativa para tender para a próxima fase. Lembrando que são 2 grupos de 5 em turno único, nesses 2 grupos, né? Cada um joga 4 vezes, né? Sempre um folgando aí na rodada. Inclusive o Brasil foi o primeiro que folgou nessa rodada, no grupo dele. Mas eu acho muito boa essa largada. Né? Fica dependendo aí agora só de 3 partidas, e pode ser que essa vitória facilite no andar da caminhada peruana para a próxima fase. Sim, e falando em boa largada, o Equador meteu 3-0 na Colômbia. O Equador que tem, para muitos, já ouvi de muitos especialistas, o melhor trabalho de base da América do Sul, porque ele consegue extrair jogadores aí de um lugar que não era tão comum, né? Brasil e Argentina nem precisa de tanto trabalho, surge alguém. E o Equador tem conseguido fazer um grande trabalho de base. Mas fica também a questão que a Colômbia teve um jogador expulso aos 24 minutos, o lateral esquerdo Fori, jogador
do Deportivo Pereira, isso foi determinante, tanto que a Colômbia segura o resultado, consegue segurar até os 70 minutos, e aí depois do primeiro gol acaba não resistindo e tomando mais 2 gols. Eu destaco também o terceiro gol do Equador pela beleza, né? Gol do Medina que entrou no segundo tempo, gol de cobertura. E da minha parte, para encerrar, deixar o Tafarel falar um pouquinho, o uniforme da Colômbia é esquisito, né? Esse uniforme vermelho com meião azul claro, não é o azul da Colômbia, é o azul quase verde ali. Enfim, não fez muito meu tipo, esse vermelho com azul claro. E outro fato interessante, o Puerta, que foi destaque da Colômbia no Sul-Americano Sub-20, ele não foi convocado, né? Jogador do Bayer Leverkusen, que para mim é um dos destaques dessa geração colombiana, não foi convocado, mas pelo jogo, nem tanto, né? Teve a expulsão, a Colômbia tentou resistir o máximo que pôde, mas talvez hoje o resultado de 3-0 mostre que o talento em cada país não seja tão diferente, mas a organização do trabalho de base do Equador hoje é maior do que o da Colômbia. Enfim, Tafarel, o que você achou aí desse resultado 3-0 Equador? Bom, entrando a fundo, né, você falou dessa questão das categorias de base, eu até acompanhei assim um pouco hoje de alguns comentários, né, lá da Colômbia mesmo, e a decepção deles foi muito grande, pelo que eu vi ali, porque na visão deles, o grande adversário da Colômbia era o Equador, então você tinha a obrigatoriedade de vencer, ou pelo menos jogar de igual para igual, né, como a gente costuma falar aqui no Brasil, contra o time do Equador. Só que não foi o que aconteceu. Até no começo do jogo, né, se você pega e acompanha o jogo como a gente acompanhou, no comecinho você via que a Colômbia tinha mais posse de bola, estava buscando mais o jogo, estava tentando até criar, mas não tinha efetividade. E aí, a partir do momento que acontece a expulsão, né? Você falou do Fiori, né? Acho que é o nome dele. Fori. Na hora que ele é expulso, acabou o time. Acabou o time da Colômbia. O treinador decide recuar, decide mudar e colocar o time mais atrás, recompor a parte defensiva. Aí o Equador se soltou. Mas antes disso, apesar que eu falei que tinha posse de bola, você percebia que a Colômbia tinha posse de bola, mas a única chance efetiva que aconteceu no jogo foi do time do Equador ainda, né? Num contra-ataque que eles tiveram um pouquinho antes dessa expulsão. E aí, na falha do próprio Fori, ele entrega a bola para o jogador da Colômbia, o jogador avança em velocidade e ele teve que parar a jogada, já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo, foi expulso, acabou aí. A partir dali, o Equador começou a dominar o jogo, e aí você vê a mão do treinador, né? Que a gente fala o dedo do treinador, que foi o fato da substituição que ele fez funcionou, né? Para mim, os grandes destaques aí do time do Equador. Lembrando que o time do Equador não é o time principal, né? Porque tem muitos jogadores aí que realmente se destacam nessas categorias inferiores do Equador que não foram convocados, ou se foram convocados, não foram liberados para disputar o pré-olímpico, né? Então você já vê um pouco da qualidade que é essa categoria de base. E aí teve esse jogador aí, vou até procurar o nome dele aqui, que é o Pedro Vitti, né? Jogador do Whitecaps, um bom jogador que foi o que deu o passe pro Yaimar Medina. Aí entra aquilo que você estava falando, né? Do grande jogador também, que ele entrou no segundo tempo, e aí a mão do treinador, né? Ele pegou, fez a substituição e funcionou. O Medina fez 2 gols, um deles um golaço, e o Zambrano também, que entrou no segundo tempo, foi lá e fez um gol também. Então, as 2 substituições que o treinador fez foram eficazes, 3-0, e agora ficou bem difícil a situação para a Colômbia, né? Se você parar para pensar qual que é o próximo adversário da Colômbia, Brasil. Perdeu, já era. Sim, e o Equador tem que avançar. E o Equador não teve o Kendry Páez, né, que é a joia deles lá, contratado já pelo Chelsea e tal, que vem da base para variar, né, do Independiente Del Valle. Eu olhei jogador por jogador, 50% do time titular é do Independiente Del Valle. Vamos seguir aqui com o pré-olímpico. Temos agora o jogo entre Venezuela e Bolívia, 3-3.
Melhor jogo da rodada, os donos da casa, né? Lembrando o pré-olímpico sendo realizado na Venezuela. Venezuela que tem um bom momento, né? No profissional, nas eliminatórias. Tem aí mirado pela primeira vez jogar uma Copa do Mundo agora que tem mais vagas. Conseguiu bons resultados. Esse jogo com jogadores também com passagem por times brasileiros, né? A Venezuela com Lacava, que teve passagem pelo Santos. O da Bolívia, o Tafarel vai me ajudar. Quem é o da Bolívia que teve passagem? O Nava. Ele passou por onde? Qual time? Atlético Paranaense, na última temporada. Atlético. E outro destaque brasileiro é o técnico da Bolívia, né? O técnico do principal também está no pré-olímpico, Antônio Carlos Zago, que chegou a treinar aqui Juventude, treinar Coritiba, Bragantino, treinou Bolívar recentemente e agora está na seleção boliviana. 3-3 e 6 golaços, né? Lucas, não sei se você viu os melhores momentos desse jogo, assistiu o jogo. 3 golaços, a Venezuela abre 3-1 de virada e acaba tomando o empate no finalzinho com o gol mais bonito de todos, né? Uma pancada do Villamil lá do meio da rua. Nem estufou a rede, bateu e voltou. Enfim, Lucas, o que você acha aí desse 3-3? É que teve o gol do Romero, falando em golaço paraguaio, recente. Teve o gol do Romero ontem. Bom, enfim, Lucas. 3-3, Venezuela e Bolívia. E lembrando, né, pessoal, que o jogo do Brasil amanhã, abrindo a participação brasileira nesse torneio, é contra a Bolívia. Eu espero que Villamil não acerte outro chute daquele. Eu espero que ele passe bem longe amanhã. Apesar que eu estou achando esse time do Brasil muito forte. O time do Brasil ele está muito forte, né, com as peças que o Ramon vem montando. Inclusive, Ramon, técnico, antes de assumir a seleção brasileira principal, né, como interino, em alguns momentos ali depois da era Tite, ele era o técnico da seleção sub-20. Então, ele vem realmente fazendo esse trabalho. E lembrando também que a gente não chegou a comentar aqui, que a gente está falando sub-23, mas praticamente a gente está falando de jogadores profissionais. Isso aí é uma pré-equipe, para a gente não dizer equipe profissional 2, mas eles vão ser os atletas que vão representar a gente aí nos torneios próximos. Mas trazendo um pouquinho mais desse jogo, você falou tudo, Gabriel. Eu assisti os melhores momentos dessa partida e realmente me arrependo de não ter assistido o jogo por completo, porque foi um jogo movimentado, foi um jogo cheio de disposições táticas diferentes, você via qualidade técnica nos atletas, e aí o placar fala como consequência dessas atividades, né? A Bolívia, eu achei, no momento determinado do jogo, pelos momentos, eu achei que terminaria 3-1, né? Mas foi chegando ali no finalzinho, você via que a Bolívia queria algo mais. Então a Bolívia faz esses 2 gols no finalzinho do jogo, inclusive tem um jogador expulso, né? O Sejas, perdão pela pronúncia, logo ali aos 43 do segundo tempo, fez um pouquinho de falta, mas aí a emoção tomou conta dos jogadores bolivianos, aí eles vão atrás do placar. Mas é isso que importa, né? Amanhã eles vão entrar contra o Brasil com um certo ar que eles podem conquistar pontos, por que não? Demonstraram isso na partida de sábado. E já a Venezuela jogando em casa. A Venezuela está atuando em casa. Acho que também no próximo confronto da Venezuela, eu acredito que vai ser também significativo. Tá? O jogo foi muito bem equilibrado. Quem assistiu esse jogo, garanto que não perdeu um bom espetáculo. Tá? Mas aí fica a minha impressão para essas 2 equipes. Sim, a Venezuela pega pedreira na próxima rodada, né? Enfrenta o Equador amanhã às 8 da noite. E o que eu ia falar? O Tafarel me lembrou aqui em off. A Bolívia, além de ter um jogador expulso antes do empate, também quando estava 3-1, perdeu um pênalti, né? Eu esqueci de comentar. Esse jogo, ao contrário de Chile e Peru, o resultado foi justo, porque a Bolívia jogou jogou o famoso de igual para igual com a Venezuela fora de casa e conseguiu 3-3.
Lembrando que esse podcast está sendo gravado na segunda, ele vai sair na quarta. Na quarta a gente já vai ter os resultados, provavelmente, né? Deixa eu ver, quarta. Já vão ter 2 resultados da segunda rodada. Bolívia e Brasil, Equador e Venezuela. A gente faz um off nesse exato momento falando o que aconteceu nesses jogos. E aí a gente passa para vocês. E como prometemos aqui, um rápido relato do Jogo do Brasil que aconteceu no dia de hoje, que estou gravando esse offzinho aqui rápido para inserir no podcast. O Brasil bateu a Bolívia na sua estreia no pré-olímpico por 1-0, o gol do Endrick aos 4 minutos do primeiro tempo. O Brasil não jogou bem, foi um jogo amarrado, o Brasil não conseguiu criar muitas chances, a Bolívia também não assustou tanto o time brasileiro. Agora o próximo jogo do Brasil é contra a Colômbia pela segunda rodada. E já pela segunda rodada, nesse grupo, acabou agora há pouquinho, Equador e Venezuela, os donos da casa seguem sem vencer. O jogo terminou 1-1, a Venezuela saiu na frente aos 20 minutos com um gol de Kelsey, mas aos 70 o Medina, que já tinha feito gol no primeiro jogo saindo do banco, fez de novo. 1-1, Equador e Venezuela. Nesse momento, Equador líder do grupo e os donos da casa ainda atrás da primeira vitória. Passando para outro assunto, deixa o Tafarel trocar o GC ali embaixo. Eu não sei se ele quiser também abrir a tela para mostrar a coluna, que o Felipe escreveu, a coluna do Latinizados no Futebol Além da Fronteira dessa semana. Vamos ver se ele consegue abrir para a gente. Aí, beleza. O Felipe Siles, que no giro aqui da escala não está no programa de hoje, escreveu os jogadores latinos na Copinha 2024, Copa São Paulo, que vai ter sua final nessa quinta-feira. Inclusive, semifinais estão sendo disputadas agora, né? O Cruzeiro já garantiu vaga para a final. Corinthians e Novo Horizontino vão disputando. Também coloca aí embaixo qual vai ser a final também, que a gente já vai saber. E destacando a globalização que chega no Brasil também na base. Brasil captando jovens promessas aí dos nossos países vizinhos. Tem a lista dos jogadores que são dos países vizinhos e estão na Copinha. Eu destaco, acho que a maioria deve conhecer, o Miguelito, camisa 10 do Santos, que deve ser muito utilizado na Série B. Também já tinha jogado a última Copa São Paulo, mas também temos outros jogadores aí que se destacaram. E como diz na coluna, os times brasileiros talvez nas próximas temporadas comecem a olhar também o mercado africano, né? Teve um jogador ganês que se destacou pelo capital do Distrito Federal, já tem time de olho nele. Enfim, vou inverter a ordem. Lucas, o que você acha aí da Copinha tendo tantos jogadores estrangeiros, né? Algo que tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil. O Brasil tem se tornado a Europa da América do Sul financeiramente. Pois é, Gabo. Esses atletas, principalmente começando o ano, esse torneio ele tem uma força muito grande, né? Começou a nível nacional essa força, né? Até como teste, mas hoje eu não vejo como um teste, né? Eu já vejo realmente assim como um torneio profissional que muitos profissionais, muitos agentes, muitos entre aspas olheiros, scouts, vêm aqui dar uma olhada e confirmar a previsão que eles tinham, né? E o mercado internacional, como sempre soube, vê o mercado brasileiro como um mercado muito aquecido. É o mercado sul-americano, de modo geral. E aí você pega uma dessa e você consegue fazer algumas parcerias e então você consegue proporcionar que jogadores de outros países venham atuar aqui, nessa Copa do começo do ano, né? Eu acho que é muito bem-vindo essa, que eu posso dizer, essa mescla de culturas e identidades, inclusive da África, né? Eu não tinha conhecimento desse atleta que você falou aí, de Gana, que foi jogar no time do Distrito Federal, mas eu não duvido nada que, de repente, europeus também venham. Por exemplo, o Atlético Paranaense, no final do ano passado, fez uma parceria com o Ajax,
Eu não duvido nada, de repente, tem alguns atletas holandeses vindo jogar essa Copa aqui. O Atlético Paranaense sempre renovando no seu sistema de novos atletas e de gestão, enfim. Então, eu acredito que isso já é uma atualidade para a gente, já é um fato, não é mais uma perspectiva futura. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, ver cada vez mais atletas do mercado da CONCACAF, né, até do próprio Canadá. De repente, tem um time que está fazendo aí um tipo de parceria com a MLS. Apesar que os campeonatos lá têm um calendário um pouco diferente. Mas aí você pode pegar atletas universitários, de repente, e mesclar aqui também. Enfim, eu vejo isso com muito bons olhos. Depende da nossa gestão brasileira referente a esses talentos. Né? Se a gente também deixar soltar muito, eu acho que não vai ser bom para o futebol brasileiro, sim, e para pegar aquela retomada que a gente tanto comenta aqui nos nossos canais, nos nossos textos, nas nossas colunas. Então eu vejo mais um pouco por essa vertente, Gabriel Tafarel. Sim, antes de passar para o Tafarel, só destacar que tem um nome aqui, o Yavir Kadir, ele é panamenho, então quer dizer que o campo de ação aí dos olheiros brasileiros tem se expandido bastante, tem peruano, tem paraguaio, quem quiser, quem ficou curioso para ver a lista, é só entrar no site do Futebol Além da Fronteira, vai estar o link aí embaixo na descrição. Tafarel, sua opinião aí sobre essa globalização e essa captação de jovens jogadores também no Brasil, né, de outros países aí da América do Sul, e como o Lucas falou, tende nos próximos anos a se expandir para outros centros também. Sim, você estava falando sobre essa questão dos africanos, inclusive até o João Paulo Sampaio, né, que é o coordenador da base do Palmeiras, ele falou que tinha 2 africanos que ele ia trazer agora, não sei se era esse ano, não lembro quando que foi, mas já tinha essa previsão de trazer os africanos para a categoria de base, já para passar por essa avaliação e tudo mais. Já, porque anteriormente já vinha fazendo, né, com jogadores equatorianos, colombianos, e não deu muito certo, segundo o João Paulo Sampaio, porque a questão do calendário, a questão do foco do jogador não deu muito certo, e você não consegue trazer com facilidade argentino, né? Porque o argentino ele já vai direto, normalmente, para a Europa, então você acaba buscando outros centros para você fazer isso, né? Eu acho importante essa globalização, acho que o futebol brasileiro cresce com isso, e eu vejo que isso aí é uma tendência muito forte, né? Até porque a gente tem alguns grupos importantes do futebol vindo para o Brasil, né? O Grupo City mesmo no Bahia agora, com certeza, se eles já contratavam muitos jogadores aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, com seus clubes na Bolívia, com seus clubes no Uruguai, imagina no Brasil. Então, aqui agora, o Bahia vai ser, com certeza, o foco deles nesse sentido. Aí você tem o John Textor também, que com certeza está trabalhando nas categorias de base do Botafogo também. O Palmeiras, que tem uma categoria de base muito forte. O Corinthians sempre teve uma categoria de base muito forte. O Santos também. Então, cada um vai ter que começar a abrir esse leque, buscar, até porque hoje, se a gente olhar a América do Sul como um todo, né, principalmente a América do Sul, mas a América Latina, você falou do Panamenho mesmo, o Palmeiras não faz muito tempo trouxe um Panamenho da categoria de base lá, que era acho que era o Williams o nome dele, não lembro agora como que era o nome dele, mas ele realmente chegou a jogar aqui já. Então, realmente, é tendência, eu acho que precisa abrir mais, eu acho que nem eu falo sempre, o futebol mexicano mesmo, tem tanto jogador lá que é revelado e que você nunca vê ninguém cogitar trazer, né? Eu acho interessante isso, porque a gente está no mesmo continente praticamente, apesar de que são regiões bem diferentes uma da outra, mas até o Mário, se tivesse aqui, ele ia dar uma puxada de orelha e falando um negócio desse, mas para mim é o mesmo continente, querendo ou não, é o mesmo continente. Mas eu acho assim que é interessante isso, precisa ser feito, né? Porque a Europa já faz isso com frequência. Ele já vem para cá, leva nossos grandes jogadores, leva os grandes jogadores da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Então, por que a gente não pode se aproveitar também disso, né? Se aproveitar um pouco mais da nossa situação financeira,
pelo menos por enquanto, o Brasil tem atravessado uma situação um pouco melhor do que a dos outros companheiros aqui da América Latina, então ele tem condição de fazer isso. Acho que falta um pouco mais só, talvez, de inteligência das categorias, das equipes, né, do departamento de scout, fazer um trabalho mais bem feito, porque você vê, por exemplo, o Lucas estava falando agora da Copa São Paulo, né? Antigamente a Copa São Paulo era a Copa que revelava os jogadores, hoje ela já não revela mais. O jogador, o Endrick, por exemplo, quando ele chega na Copa São Paulo, ele já estava vendido praticamente para o Real Madrid. Então, não revela mais, né? O jogador, e ele estava com 15 anos de idade. Copa São Paulo é 20 anos. Então, você vê que não tem como você achar que a Copa São Paulo revela mais. Acho que hoje o Brasil ele tem que caminhar, principalmente o Brasil, mas eu falo da América Latina como um todo, precisa caminhar no nível do que o europeu está fazendo. O europeu está acompanhando o jogador com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E a gente está buscando jogador de 20 anos da Argentina, 20 anos do Paraguai, 20 anos de uma Venezuela, e às vezes esse jogador ele já não foi levado para a Europa porque eles viram alguma coisa que aquele jogador não chamava a atenção deles. E por isso a gente foi. Então, acho que o ponto é cada vez mais os clubes vão ter que melhorar esse departamento de scout para poder contratar o jogador mais jovem possível, trazer ele desde cedo, como o Palmeiras fez com o Endrick, como fez com o Messinho recentemente, né? E o próprio Atlético Paranaense com o Vitor Roque, o Cruzeiro na época, né, com o Vitor Roque. Então, acho que quanto mais cedo você conseguir atrair esse jogador, melhor, porque os europeus estão vindo cada vez mais cedo para o Brasil, né? Para a América. Sim, a copinha talvez sirva para o jogador daquele time bem modesto, né, daquela região bem afastada que tem ali seus 18 anos, e ali o scout é difícil chegar, né? Então você tem ainda essa possibilidade de descobrir um jogador que tem muito talento, que tem coisas a melhorar, porque ele não vai ter o mesmo, longe de ter o mesmo processo físico de uma base de um time grande, mas a copinha serve para revelar, seja brasileiro ou estrangeiro, jogadores aí que ainda não estão nos grandes centros. Mas, como você disse, os europeus já estão de olho já em garoto de saiu do berço, eles já estão de olho já. Então vamos chegando ao fim de mais um Engante, o programa aí que a gente tem dedicado a falar dos assuntos da América Latina, agradecendo o Tafarel, agradecendo o Lucas também. O programa vai ao ar toda quarta-feira, a gente está gravando numa segunda. Lucas, seu destaque final dessa gravação de hoje. E também o seu tchau. Claro. Pessoal, obrigado aí mais uma vez por acompanhar a gente aqui. Não deixe de acompanhar a gente em todas as redes sociais. A gente sempre está trazendo aqui conteúdo mais atualizado possível. Tá? E minha deixa aqui é que a gente venha para o próximo programa falando da vitória do Brasil no pré-olímpico contra a Bolívia, que vai ser realizado amanhã. A gente está na segunda, mas o jogo vai ser na terça. E que esse jogo de amanhã possa ser uma trajetória para a gente ir atrás do trio olímpico, né? Que era um título que a gente não tinha, mas depois de 2016 eu espero que vire costume para a gente trazer essa medalha de ouro aqui para nossas terras. Tá bom, Tafa? Gabriel, muito obrigado aí pela participação e a gente se vê no próximo capítulo. Beleza. Quem sabe no próximo programa falando até de mais de uma vitória do Brasil, né? Porque jogo na terça, depois vai ter provavelmente mais 2 jogos até a gente gravar de novo. É verdade. Tafarel, destaque final e o seu tchau aí pro pessoal também. Lembrando que tudo vai ficar na descrição, as nossas redes sociais. No caso do Latinizados, o Apoia-se também, quem quiser ajudar. Bom deixar claro. Tafarel, destaque final. É isso, destaque final vai ser o mesmo, né? A seleção brasileira entra em campo amanhã e a expectativa é a melhor possível. A seleção brasileira com um baita elenco, uma baita seleção. Com o Endrick, a expectativa minha, né, como torcedor do Palmeiras, é ver o Endrick jogar, coisa que acho que todo mundo, né, não é só o palmeirense, mas acho que todo mundo tem essa esperança muito grande no Endrick. Também você tem aí o John Kennedy,
John Kennedy, que não podemos esquecer, né, que quando a gente acerta alguma coisa, a gente tem que lembrar pro resto da vida, que eu falei que ele ia fazer o gol do título e ele fez, né, da Libertadores. Então, isso daí a gente não pode deixar passar em branco, né, mas eu acho que realmente os dois são muito bons jogadores e essa seleção aí tem tudo para vencer o pré-olímpico e, como falou o Lucas, aí, quem sabe ganhar mais uma vez a Olimpíada. Brasil, que era especialista em ganhar a Copa do Mundo e não ganhava a Olimpíada, agora ganha a Olimpíada e está passando apuros na Copa do Mundo, né? Vamos ver se as coisas começam a mudar a partir de 2024. Um novo treinador, tanto no principal como agora o Ramon também na base aí, começa a ter essa mudança, até porque a mudança da seleção brasileira vai passar pelas categorias de base, não tem como fugir disso, né? Até porque essa categoria de base, pelo que a gente está vendo aí, vai ser pelo menos para umas 4 Copas do Mundo. Né? Veremos. Talvez o Brasil ser bicampeão olímpico diga que o problema vai muito além de qualidade de jogador, né? Talvez não seja só esse o problema do futebol brasileiro. Bom, enfim. Encerrando mais um Engante, agradecendo todo mundo que assistiu até o final, todo mundo que apoia nosso projeto, redes sociais aí embaixo, Instagram, YouTube, versão resumida no canal do Latinizado, se inscrevam, versão estendida no canal do Futebol Além da Fronteira, também se inscrevam, também tem todas as redes sociais do LMA do Lucas Alecrim. Valeu, até a próxima quarta-feira no Engante.